da gente ver o conteúdo aqui do Gaspar, eu gostaria só de falar que vocês, eu espero que não tenham sido todos vocês, mas eu espero que a comunidade, principalmente a galera que vê uma ideia diferente, não haja igual um bando de imbecil e já vai sair xingando, metendo louco. É um canal novo, que gosta de FNAF tanto quanto você gosta, e ele teve as suas ideias. Eu reagi ao outro vídeo dele, que foi, consertei a história de FNAF, e eu reagi aqui no canal e falei, olha, não concordo por causa desse ponto, desse ponto, desse ponto. O que eu falei foi justamente das coisas que eu vi no vídeo, não concordei e falei, poxa, eu acho que pode melhorar tal coisa e tudo mais. Não tratei o menino com respeito, né? Não faltei com respeito, melhor dizendo, e vocês espero que também não façam isso. Não tratem mal, tratem bem, critiquem de forma educada, falem, pô, não gostei, ou se não, pô, dá um apoio, dá uma força, pô, acho que você pode melhorar isso e tudo mais. Sejam pessoas boas, sejam pessoas positivas, por favor, né? E se você ficar comentando um monte de besteira, eu tenho aqui os moderadores, eu falo, ó, passa o nome de todo mundo e oculta do canal, aqui a galera não comenta mais. Beleza? Estamos conversados? Vamos ser educados com as pessoas? Novamente, vão na descrição, vão dar uma força pro Gaspar, que é um canal novo. Tenho certeza que, né, vai melhorar e muito ainda. Bom, atendendo a pedido de vocês que eu estou fazendo isso aqui. E é isso, pessoal. Deixa eu colocar aqui certinho. Então, link do vídeo na descrição. Por favor, se comportem. Tamo junto. Muito obrigado você por estar aqui. Deixa o gostei, se inscreve. É isso aí. Vambora. Sabe o primeiro filme de FNAF? Pega ele, amassa e joga no lixo. Esquece tudo que você viu no cinema, porque hoje eu te prometo que até o fim desse vídeo eu vou te entregar uma história completamente diferente, muito mais incrível e que vai te surpreender de verdade. Eu criei o filme de Five Nights at Freddy's perfeito. Ele também, ele faz uns negócios do tipo assim, né? Eu fiz o filme perfeito, né? Eu fiz o não sei o que perfeito. Agora ficou muito bom. Eu só vou acelerar um pouco porque é um vídeo de 48 minutos, tá? Então, eu sei que a galera gosta dos vídeos longos, mas enfim. Ficou perfeito, ficou maravilhoso. Vamos lá de novo. Bora. Mas antes de eu jogar essa obra-prima na mesa e te mostrar como o filme devia ter sido, a gente precisa entender o porquê o filme original é tão criticado e é tão ruim. E aqui vai também um aviso que eu dividi esse vídeo em capítulos. Então caso você queira pular essa parte direto pra minha versão reescrita da história, é só você clicar na barra do vídeo e ir pro capítulo da reescrita. Enfim. Tá, vamos direto pro capítulo da reescrita, porque ele vai falar das críticas, e as críticas a galera já sabe. O resumo é basicamente o ritmo do filme, os personagens são meio unilaterais e os atores não estão interpretando direito. E tem vários outros problemas que, como história mesmo, é meio... Tem umas partes que são muito boas e tem outras partes que são terríveis de ver. É isso, tá? Vamos lá, vamos aqui novamente, ó. Esse vídeo contém descrições de crimes, enfim, temas perturbadores. Vamos lá. A primeira cena mostra um carro parando na frente de uma casa comum. Um senhor desce segurando uma pasta preta e toca a campainha da casa. Uma mulher mais velha atende. Os dois se cumprimentam e ele diz que é a pessoa que ligou mais cedo. Ela se lembra e deixa ele entrar. Lá dentro, o homem pergunta onde ele tá. A mulher responde que ele tá na sala, mas já avisa que não adianta insistir, porque o homem lá dentro não responde nada. Mesmo assim, ele vai até lá. Na sala, ele encontra um homem em uma cadeira de rodas de frente pra TV, parado, olhando fixo, quase como se ele tivesse em um estado vegetativo. E o detalhe mais estranho é que ele tá usando uma touca que cobre toda a sua testa. O visitante, então, se ajoelha na frente dele e se apresenta. Henry Emily. Ele diz que precisa de informações sobre 1987 e tenta chamar o homem pelo nome, Jeremy. Só que Jeremy não responde. A mulher, no fundo, toma alguns remédios. Concordo já. Não, realmente não. Aí o moleque, ó, aqui já tá começando a ser promissor. Olha, aqui, Gaspar, eu tô vendo talento, hein? Realmente, se o filme do começo do filme do FNAF 1 fosse, né, mostrando mais os personagens que a gente conhece, mostrando mais detalhes da trajetória, de coisas que a gente já viu, aí já é um começo bem promissor, hein? Vamos lá. E faz sinal de que não adianta. Só que aí o Henry abre a pasta, aí joga alguns... a galera tá confundindo. Quem que é Jeremy Core? É o guarda do FNAF 2. É o guarda do FNAF 2. E aí, o Henry Emily, ele não é só um cara passivo, ele apareceria desde o primeiro filme, né? É isso que ele tá falando. Isso seria muito bom. Isso eu concordo. Pô, ter o Henry Emily e ter mais os detalhes do que aconteceu das famílias e tudo mais desde o primeiro filme, eu acho que é o que vocês gostariam também, né? Ao invés de criança brincando, criança fazendo forte de noite, né? Na pizzaria e um relacionamento que não anda pra lugar nenhum entre Vanessa e Mike Schmidt. Dois personagens que tanto faz, tá ligado? A Vanessa, que deveria ter mais informação, não tem, ou não fala. E o Mike é só jogado, né? Enfim, vamos lá. Documentos no chão e pega uma foto. Antes de mostrar, ele diz que espera que o Jeremy se lembre daquilo. A foto mostra um coelho amarelo, o traje de Spring Bonnie no meio de uma pizzaria. Na mesma hora, o Jeremy entra em pânico. Ele começa a bater os dedos na cadeira, muito bom, tentar gritar, tentar falar alguma coisa e fica completamente descontrolado. Henry e a mulher tentam acalmar ele, e a câmera vai se aproximando cada vez mais do olho de
de Jeremy, até tudo escurecer e começar a abertura. Nossa, esse começo é muito forte, porque pra quem já conhece FNAF, ele já joga na cara coisas enormes, como o Remy, ou então o ano de 1987. E pra quem não conhece, o mistério do homem paralisado e da foto do coelho já cria uma grande curiosidade na hora. Concordo. Enfim, depois da abertura... tipo, já mostra que teve um trauma, já mostra que teve... já mostra que aconteceu alguma coisa em 87, que é importante esse ano, esse cara ficou traumatizado e tudo mais. O começo do filme do FNAF 1... Nossa, o começo do filme do FNAF 1 é meio esquecível. Eu mesmo... Nossa... Não, eu lembrei. É do primeiro guarda. Não é uma intro ruim. Eu tava tentando lembrar aqui, aí a Universal disponibilizou 10 primeiros minutos do filme e é a respeito do cara que ele toma, assim, ele vai andando e toma uma spring locada lá, né? Aí vamos falar, tá, então como que explica o William que ele levava as pessoas pra lá e queria limpar as evidências? Então vamos ver como é que vai se desenrolar isso pela história do Gaspar, mas pelo que a gente sabe da história do filme, o William Afton mantinha, né, a instalação do FNAF 1 também pra limpar possíveis testemunhas ou possíveis pessoas que dedariam, né, os esquemas dele e tudo mais, né? Vamos continuar vendo aqui. A imagem volta pro mesmo olho, mas agora em um rosto jovem. Jeremy acorda na cama e aparece o ano em que estamos, 1987. Ele levanta e conversa com a esposa, Sid. A gente descobre que Jeremy tá desempregado e precisando muito de dinheiro. Ele tem uma personalidade meio convencida e fala tudo com muito sarcasmo, né? E esse jeito faz ele ficar mais fácil da gente gostar logo de cara. Ele passa o dia enviando currículos, mas a única empresa que responde rápido é a Fazbear, oferecendo o turno da noite. Jeremy não gosta da ideia. Ele pensa em esperar outra vaga, mas Sid, que é a sua esposa, convence ele aí. Tá, se a gente tá em 1987, mas isso aqui é o filme do FNAF 2 ou o filme do FNAF 1, então? Eu pra mim tinha a noção de que era o filme do FNAF 1. Mas eu também não acho... Pô, eu também acho interessante ter um bagulho mais do Jeremy também. E tudo que ele tá falando, eu tô gostando. Genuinamente, eu tô achando legal. Genuinamente, tô falando... do cara tá desempregado. E é um cara que a gente sabe que ele passou por mais tempo dentro da pizzaria, né? Do que os outros guardas noturnos. O Jeremy, ele foi até o dia do domingo que acontece a mordida na cabeça dele. E mostrar que ele sobreviveu à mordida é também muito legal, né? Enfim, vamos lá. Dizendo que é só por uma semana e que vai dar tudo certo. Então Jeremy vai e aceita. Na primeira noite, ele vai de bicicleta pra pizzaria, que fica longe da casa dele. Quando ele chega, a pizzaria tá fechada e tem um funcionário esperando por ele. O cara entrega as chaves e vai embora. Jeremy entra com a lanterna e começa a andar pelo lugar. Só que, diferente do que a gente costuma ver no real filme, aqui a pizzaria ela tá funcionando. Então ela tá limpa e arrumada. Ele passa a lanterna nos novos robôs. Sim, 87! Ele vê os desenhos das crianças nas paredes e também leva um susto quando encontra a Mangle toda bagunçada num canto. O que faz ele se perguntar se aquilo é mesmo pra crianças. Enfim, ele chega na sala de segurança. Tá, mas pelo que eu tô vendo, ele tá se baseando no filme do FNAF 2, pessoal. É, o filme do FNAF 2. Aí eu já acho que a intro da Puppet Charlie é melhor. Se fosse pro primeiro filme, aí o segundo filme ser o negócio da Charlie, porque o negócio da Charlie acontece em 82, né? Acontece até antes. E tecnicamente falando, é realmente antes, né? Então faria todo sentido. Faz mais sentido ainda esse aqui ser o primeiro filme. Ah, não, realmente, aí faz todo sentido. O primeiro filme ser em 87 e o segundo filme ser em 82. Pega. Segurança e estranho lugar, principalmente porque é uma sala que não tem portas, né? É a clássica sala só que tem um corredor aberto na frente. Quando ele começa a olhar as câmeras, o telefone toca. Jeremy toma um susto, mas ele logo atende o telefone e é o Phone Guy, né? Naquele clássico diálogo dele. Jeremy tenta conversar, mas logo ele percebe que é uma gravação. Então, ele coloca no Viva Voz e começa a ouvir enquanto explora a sala. Na gravação, o homem fala que o restaurante antigo fechou e tenta dizer que agora a empresa é segura. Ele explica que os novos robôs são mais bonitos e têm tecnologias mais modernas. Porém, eles têm um erro que os engenheiros não conseguem consertar. Tem relatos do guarda noturno anterior que fala que eles saem à noite, assim tendo o risco de detectarem o guarda como um invasor, ou então como um... Mas sabe o que eu ia falar que eu acho que tá faltando? Aí eu lá vou reclamar, né? Pra variar, eu sempre vou reclamando. Sabe o que a gente também tem que ter um pouco em mente? A gente tem que ter um pouco em mente, tipo, o áudio do cara do FNAF 2, ele deveria ter sido um pouco alterado pra versão do filme. Por quê? O filme, ele foi, e isso foi fato, ele foi uma porta de entrada pra muita gente que não conhecia FNAF. Core do céu, o que você está falando?
essa franquia é conhecida no mundo inteiro. Essa franquia é conhecida não sei quantas milhões de pessoas, não sei o quê. Pessoal, tudo bem, mas o problema é que pessoas muito novas acompanham desde o YouTube há muitos anos. Você que tá digitando isso agora, com certeza já deve ter visto o FNAF há não sei quantos anos atrás. Só que, quando a gente tá falando de filme, a gente tá falando de ir para o cinema, tem gente que fala assim, pô, eu vou ver porque lá vai me explicar melhor a história de FNAF. Ah, eu vou finalmente poder ver, porque a galera, eu sinto isso, a galera não quer, tipo assim, ver vários vídeos, a galera não quer, eu vou não sei o que, piririm pão doce, vou procurar. Não é igual a galera da internet, que vai assim, eu vou procurar e vou ter teorias, eu vou entrar na comunidade, eu vou ver vídeo de fulano, de ciclano, de beltrano, eu vou ver várias ideias, eu vou ler os livros, eu vou não sei o que, eu vou jogar os jogos. Tem gente que acompanha FNAF só pelo YouTube, e é uma grande parte. Porque se as visualizações e o que as pessoas estão vendo, né, dos vários vídeos, refletisse em vendas reais pro jogo de FNAF, FNAF ia ser o jogo mais vendido de todos os tempos. Só de view de FNAF passa de 1 bilhão de views. Isso somando, eu acho que até muito mais. Isso eu tô lembrando de 2014, 2015. Hoje, com certeza, é muito mais. Então, tem pessoas que, até outros jogadores de outros jogos, de outros nichos, foram pra ver o filme de FNAF e que não acompanham assiduamente, ou que não jogaram, ou que não leram e tudo mais. Então, é diferente da galera que tá no YouTube acompanhando há muito tempo, vocês se ligaram? Tem aquela coisa de ver, pô, finalmente tá lá na telona, eu vou lá ver, né? Finalmente vai ter a história explicada. E aí você vai concordar comigo que o filme, ele deveria ter um pouco mais de trabalho pra conversar também com as pessoas que são novatas e que vai ser uma mídia que vai trazer muita gente. Porque a galera que é fã já vai assistir e já vai lotar o cinema. Mas ao mesmo tempo, vai ter pessoas que querem conhecer. Sabe por que eu falo isso? Pessoas da minha família. A minha irmã mesmo, ela não acompanha nada de FNAF e ela viu pelos meus vídeos. Porque ela falou, putz, o vídeo bombou, eu quero dar uma olhada. Porque ela vê alguma coisa do YouTube. Mas os amigos dela foram e o primeiro contato que eles tiveram com Five Nights at Freddy's, e já tô falando uma galera mais velha, tá ligado? Uma galera bem mais velha, galera que tá em motoclube, pra vocês terem noção, sabe? Os caras bem velhão. Viram e falaram assim, eu vi uma coisa ou outra, mas eu achei que ia explicar melhor a história, entendeu? Ponto. Que é justamente que muita gente reclamou. A história é muito acelerada. E a história tem muita coisa que a gente que já conhece há muito tempo, e o filme se escora muito no conhecimento da galera, o que é um problema. Então, eu acho que deveria ter uma coisa, igual o filme das Backrooms, que ele apresenta o conceito pra quem nunca viu Backrooms na vida, mas ao mesmo tempo, pra quem já conhece, ter uma experiência boa assistindo. Ter uma experiência legal assistindo. Porque, cara, gente, querendo ou não, é uma mídia que chama muita gente. É uma mídia que chama e apresenta muita gente. Então, nesse contexto que ele tá falando aqui, das coisas do Jeremy e falar de outras pizzarias e tudo mais, a gente que tá falando, nossa, tá fazendo referência ao áudio, já tá puxando que realmente já teve um outro restaurante antes, que é a Fred vs Family Diner, que o Phone Guy tá falando aqui no FNAF 2. Então, existe todos esses detalhes. Aí tem também o que aconteceu depois do Spring Trap, aquela coisa toda. A gente sabe disso, mas tem muita gente que foi no cinema e nem imaginava que tinha essas coisas, tá ligado? Ou que essas coisas seriam pelo menos mais bem elaboradas, mais bem explicadas, entendeu? Bom, só isso que eu acho que eu tô percebendo que tá faltando um pouco aqui, mas vamos continuar vendo. O esqueleto sem traje, assim provavelmente tentando colocar ele em um traje de animatronic. A solução, então, que a Fazbear acha é uma máscara de Freddy, pra tentar induzir os animatronics a detectarem ele como outro animatronic. A máscara é essa que Jeremy encontra na mesa na mesma hora que o Phone Guy fala. A gravação termina, Jeremy reclama do emprego e o tempo vai passando. Ele joga bolinhas de papel pelo corredor pra passar a noite, e como nada acontece nas câmeras nem durante a noite, Jeremy acaba pegando no sono. Só que aí vem um sonho estranho. Ele acorda preso no porta-malas de um carro, e pela frestinha do porta-malas, ele vê que tá chovendo muito, e o carro tá correndo em alta velocidade. O veículo para na frente da antiga pizzaria. Jeremy, pela abertura, vê uma criança do lado de fora tentando entrar, mas sem conseguir. Então, um homem de uniforme roxo sai do carro e vai até a menina. Ela parece conhecer ele e fica aliviada no primeiro momento. O homem, então, pega a mão dela e leva ela pra trás da pizzaria, mas depois, ele volta pro carro sozinho.
e arranca em alta velocidade. Essa velocidade fecha a fresta do porta-malas e por um momento tudo fica escuro. Então, Jeremy acorda, assustado no escritório. E já são 6 da manhã. Ao sair da pizzaria, ele passa pela caixa da Puppet e fica Isso aí observando seria as desenhos das Puppet? crianças, analisando tudo. E aí, houve uma voz atrás dele. É um cara com um uniforme roxo, olhos meio cinzas, acabando de entrar no local, com um crachá escrito Dave Miller. Ele parece estar arrumando as coisas pra pizzaria abrir e conversa com Jeremy. Nessa conversa, fica claro que ele também é o guarda da pizzaria, mas do turno do dia, e que antes era do turno da noite. Jeremy então pergunta daquele relato dos animatronics se mexerem, e o homem diz pra ele não se assustar com isso, e que os únicos que se mexem estão bem guardados em uma sala de partes e serviços, e ele diz que eles raramente saem dali. Após essa interação, Jeremy ele fica meio estranho, porque no sonho... Gostei. Realmente, é bom. Boa ideia. Já fazer com que o William Afton já tá aparecendo, né? Aí, se é realmente baseado no filme do FNAF 2, né? O que a gente tá entendendo aqui, poderia muito bem ser um Matthew Lillard mais novo. Aí a galera que viu o primeiro filme já vai fazer: é ele! É ele! É o cara lá, o ruim do primeiro filme! Ele tá aqui, não confie nele, esse cara é safado, né? Algo assim do tipo, né? Mas realmente ia ser mais chocante. Mas ia falar Dave Miller, ia casar com o Steve Raglan, aquela coisa toda do primeiro filme. Então, realmente, isso aqui é um remake do filme do FNAF 2, tá? O homem também usava um uniforme roxo parecido com aquele. Porém, mesmo assim, ele vai embora pra casa. Em casa, ele encontra Sid, saindo pro novo trabalho, animada. Ela pergunta como foi a noite, ele tenta explicar que dormiu e que teve... Eu gostei de uma coisa que ele fez, ele cortou a Abby. Nossa, eu vou falar, pessoal, eu não gosto também. Eu sei que vai ter gente que vai odiar o que eu tô falando, porque em alguns momentos eu elogio, porque a Piper Rubio, ela é uma atriz infantil e tal, não sei o quê. Ela atua, tecnicamente falando, bem, mas caraca, mano, eu não acho interessante. O plot, novamente, é tudo preso sobre ela. É tudo preso sobre o que ela vê, o que ela interpreta, o que ela tá fazendo nos animatrônicos, e a história que a gente conhece mesmo não anda pra frente. Isso eu acho que é uma das maiores reclamações. A história que nós todos vimos e conhecemos e tudo mais não anda pra frente, e aí acaba colocando esses novos personagens pra... É a mesma sensação que eu tenho do Silver Eyes Twisted Ones. São bons livros, né? Mas a história entre eles, a gente mal pode fazer alguma coisa, porque é um universo totalmente... É o mesmo universo, mas é uma continuidade completamente diferente que não dá pra usar no dos jogos. E isso eu acho que é um dos erros que eu fico mais maluco com o Scott. Pô, ele poderia muito bem fazer as coisas amarradinhas e casar. Isso aí não é do Gaspar, pelo amor de Deus. Isso aí é coisa que o Scott Calton deveria estar fazendo melhor. Casando melhor as suas ideias, casando melhor o que ele tá escrevendo e fazendo. Porque ele não faz isso. Não, minha solução, cria algo novo. Porque a solução, cria algo novo. Aí vai criando algo novo até colar na cabeça da galera. Aí o que colar e for bom, nós continua. Senão, nós joga fora. Eu não acho isso da hora, não, velho. E, novamente, eu acho que o plot do Mike Schmidt e Piper Rubio, não sei o que é a Abe e tal, mano, beleza. Foi pro filme do FNAF 1, tá ligado? No FNAF 2 já é o Jeremy Fitzgerald. E isso nem teve no filme, né? É o filme do FNAF 2, meu Deus do céu. Pô, é bizarro, esquisito, escolhas estranhas. Teve um som estranho, mas ela tá com tanta pressa que acaba deixando ele falando sozinho. Mais tarde, Jeremy tá vasculhando o seu armário, abrindo assim uma gaveta secreta com uma câmera velha e várias fitas. Ele coloca as fitas na TV e descobre que são gravações antigas dele, sua esposa e várias outras gravações de família, ou de quando ele era criança. Ele fica hipnotizado na TV, ele assiste fita atrás de fita, ri sozinho em algumas partes e se emociona em outras. E o sol vai abaixando lá fora. Sid chega do trabalho e vê Jeremy assistindo tudo. Ele explica que achou aquelas fitas antigas e chama ela pra ver. E aí o filme vai passando umas ceninhas bem bonitinhas, tipo, do casamento deles. E nessa a gente vai descobrir um pouco mais da história dos personagens, né? Que a gente descobre também que eles têm cerca de 28 anos. É um momento calmo pra mostrar que eles eram pessoas normais, com uma vida antes do filme começar. Depois, eles realmente conversam. Jeremy conta como o trabalho é fácil e que dá até pra dormir. A Sid sorri, mas fica claro que existe alguma tristeza guardada nela. Jeremy percebe e pergunta por que ela tá meio estranha. E ela se abre e diz que o novo trabalho é bom, mas o horário vai tomar todo o tempo dela. O tempo em que ela tá em casa vai ser justamente o tempo que Jeremy vai estar dormindo. E como o turno dele é de madrugada, os dois quase não vão se ver. Então Jeremy tenta animar ela. Ele vende o trabalho na pizzaria como se fosse a coisa mais exótica do mundo. E diz que aparentemente os animatronics se mexem sozinhos. E que ele já teve um pesadelo estranho e que a pizzaria é enorme. Então ele pega a câmera e fala que vai começar a gravar as partes mais interessantes do turno. Ele faz até um teatrinho pela sala, imitando um detetive de filme antigo, e Sid cai na risada. Ela aceita a ideia, dizendo que vai assistir tudo antes de dormir, porque vai ser um jeito estranho, mas bom de matar a saudade e saber se ele tá bem.
bem. O plano dá certo, e Jeremy sai de Eu entendi o porquê que tem a cena. É justamente pra justificar que ele vai gravar as coisas que estão acontecendo dentro da pizzaria. Entendi, muito bom. Ok. Tem a motivação ali pra justamente a galera fala, nossa, mas por que tudo isso? É pra justificar que ele vai gravar os acontecimentos de dentro da pizzaria, tá? Se bem que a câmera que você tá usando, aí é um detalhe só a parte mesmo, né? Pra gente fazer uma coisa melhor, né? Aí é uma coisa de estudo de... não é retropologia que o nome, eu não acho que é outra coisa, mas tem que ser, ó, uma câmera assim, ó, que... Pega do Back to the Future, que é de volta ao futuro. É uma câmera muito boa que o Marty McFly usa. É uma JVC. Ó, deixa eu pegar deixa eu pegar aqui. JVC Camcorder. Pode ser, já que ele tá em 87, pode ser uma câmera dessa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem, né? Corman, não tinha câmera de jeito. Não, tinha câmera de fita. Em 87 isso realmente existiu, né? As câmeras compactas, elas já estão desde 70 e pouco, 80. Aí vão perguntar, Cor, como você sabe tudo isso? Eu só posso responder com um sorriso e não dizer que tem coisas a ver com o meu jogo. Eu só vou ficar quieto. Mas, ó, tem aqui, ó, deixa eu mostrar o detalhe melhor. Deixa eu pegar uma imagem maior. Ó, deixa eu colocar melhor aqui, ó. Essa câmera aqui que tá na mão dele. Ó, tá vendo? Tá aqui o Dr. Brown, tá aqui o Marty McFly, né? E é o De Volta ao Futuro. Aí tá aqui a câmera. É uma câmera portátil, né? Pra gravações portáteis. Já tinha 85. Essa câmera, especificamente, o modelo dela é de 85. Aí tá vendo aí, ó? Ó, tá até o tiozão aí gravando aqui, ó. Segura tudo e tal. Video movie, papapá, não sei o que, né? E aí é essa câmera aí. Então poderia ser uma câmera dessa. Que a câmera que ele colocou ali é uma câmera dos anos 2000, né? A câmera de HD e tudo mais. Que aí essas câmeras são mais novas. Mas já tinha sim câmera na época, tá? Então tá tudo certo. É só eu sendo chato mesmo. Ô, meu Deus do céu, voltamos aqui. Em casa, deixando Sid sorrindo. Na segunda noite, o clima leve acaba. Ele destranca a pizzaria e já liga a câmera. A ideia de gravar serve não só pra não deixar ele sozinho no escuro, como também é uma estratégia pro filme não ficar parado, porque ele vai narrando tudo pra Sid, como se fosse um repórter. Ele mostra o palco dos toys, faz piadas, pega coisas pela pizzaria, derruba alguns itens e vai apresentando tudo, até que a câmera para em cima da grande caixa. Aí a galera vai falar, ai, mas ele tá puxando isso aí de analog horror, de não sei o que, FNAF VHS. Cara, pra mim, a FNAF VHS em si não é um problema. Eu acho que dá pra você usar essas coisas da época, tanto que a Backrooms usou e a galera gostou, né? Eu não veria problema de usar umas coisas dessa, tá ligado? Eu não acho que o artifício do problema é esse. O problema é que algumas FNAF VHS que retratam um monte de sangue escorrendo, um monte de coisa lá, que aí não tem o problema, mas dá pra brincar com o esquema do FNAF VHS e dá aquela sensação de você estar assistindo e estar vendo o negócio, entendeu? Eu acho que é isso, e dá pra fazer umas coisas bem interessantes, tá ligado? É tudo uma questão de saber usar, eu não acho problema, de verdade. Vamos lá. Música da Puppet, e a expressão dele muda. Ele diz que aquele animatrônico é diferente, que ficou interessado demais nele. Ele aproxima a câmera, mostra os desenhos que as crianças fizeram da Puppet. Ele fala pra câmera e pra Cindy que esse robô dá calafrio só de olhar, e que não entende como as crianças gostam disso. Bem, no meio dessa explicação, a caixa da Puppet começa a tocar uma musiquinha sozinha. O Jeremy toma um susto enorme, dá um pulo pra trás, mas não larga a câmera. Só que a melodia vai se distorcendo e sendo engolida por ruídos estranhos, como se a fita estivesse voltando ao contrário. Logo, vira um chiado de rádio, estático e perturbador. Jeremy fica filmando a caixa e tremendo, e quando ele volta a câmera pros desenhos na parede, ele vê o papel que tinha a Puppet desenhada, agora em branco. Então, diante dos próprios olhos dele e da lente, o desenho começa a aparecer sozinho. Linhas grossas e amarelas rabiscam o papel, apagam e fazem de novo. Apagam mais uma vez, como se uma mão invisível estivesse tentando acertar um traço específico, até que o desenho se estabiliza numa coisa perfeita e assustadora, um coelho amarelo. Jeremy mal entende o que viu, até que tudo acaba. A caixa de música se estabiliza e o papel para de ser rabiscado. O Jeremy mal entende o que ele mesmo viu. Chegando na sua sala, ele fica olhando a gravação. Ele volta até a parte da caixa do Puppet, assiste de novo a música. Aí vamos falar, Corman, essas câmeras da época então podiam repetir gravação? Sim, especificamente essa da JVC, você podia, a tecnologia dela dava pra você voltar e ver pela própria lente. Então, enquanto isso, tá tudo certo, tá? Ele deve estar com a cabeça de uma câmera mais nova, dos anos 2000, mas as câmeras já de 85 já tinham isso. Até câmeras
pouco antes também já tinham. Acho que tem algumas de 79, 81 também tem, né? Então, tá tudo certo, tá, pessoal? Tem enquanto tá tudo em casa. Estranha o desenho do coelho amarelo se formando, e vendo aquilo de novo, a situação bate um pouco diferente. Foi surreal demais pra ignorar. Ele aumenta o volume e começa a perceber um padrão por baixo do chiado que ele tava escutando. Um som de rádio com interrupções. A caixa de música tava fazendo um código Morse. Então o filme vai entrar agora numa sequência em que o Jerry... Eu acho que ia ser mais louco se não fosse código Morse, porque código Morse não faz tanto sentido com FNAF. Eu nunca vi FNAF usar... Deixa eu ver. FNAF já usou o código Morse? Deixa eu ver. Já usou. Nossa, o It's Me do FNAF. Nossa, eu não lembrava disso. Nossa, realmente. A galera salvou isso aqui dia 25 de agosto de 2015. Que aparecia não sei quantos dias até a festa. E teve também de material promocional no teaser do filme, do primeiro filme. Então faz sentido. Não, tudo bem. É que eu não lembrava. Mas já teve sim. Dá um vídeo, hein? Talvez nós faz aí, vambora. Jeremy pega um caderno, caneta e passa horas rebobinando a gravação, pausando e anotando cada traço e ponto que consegue ouvir. Quando ele finalmente consegue traduzir, ele fica em choque. A mensagem escondida no chiado forma a frase: "Você é minha esperança, salve eles." Ou então, Save them. Né? Pra quem não sabe, Save Them é uma referência clássica de um dos minigames de FNAF 2. Enfim, esse código escondido deixa Jeremy assustado e fascinado ao mesmo tempo. Ele pega a câmera de novo e grava um diário da investigação, parecendo um detetive ligando pontos imaginários na parede. Ele fala das teorias sobre o Puppet, está tentando falar com ele e deixa um pedido na fita pra Sid analisar depois à noite. Enfim, com o passar da madrugada, Jeremy volta pra casa. Mas eu vou falar, essa sensação de ter essas coisinhas dá realmente a vibe do FNAF 2. Eu lembro que tinha e era muito bom. Hoje em dia não tem mais isso, realmente. Não, aí Gaspar é um acerto crítico, viu? Parabéns. Encontra só uma cartinha de amor da Sid. Ele responde a carta, deixa a fita no balcão e vai dormir. Quando acorda, ele vai mais cedo pra Fazbear, porque o lugar é longe e ele quase nem consegue ver a Sid direito. Jeremy chega diferente, não com medo, mas com vontade de descobrir esse possível mistério. Ele quer respostas. Então, o mesmo vai direto pra caixa do Puppet, senta no chão do lado dela e começa a falar com a câmera, refletindo sobre os acontecimentos e até sobre o próprio pesadelo, e fazendo algumas teorias bizarras e erradas só pra passar o tempo. De repente, toda essa calma é quebrada por um som abafado no fim do corredor. É um estrondo pesado, como batidas fortes contra o metal e madeira. Jeremy levanta a cabeça, a câmera treme na mão, até que chega o momento em que a pizzaria inteira parece tremer. Um barulho ensurdecedor de algo enorme se quebrando ecoa pelo ambiente. Ele então corre em direção ao barulho para entender o que tá acontecendo, e, ao virar uma esquina do corredor, ele dá de cara com um monstro. O Withered Fred. A cena aqui não é de um susto rápido, é de terror pesado mesmo. O Jeremy entra em pânico total, tenta correr, mas tropeça num cabo grosso no chão. Então, o caos começa. O barulho dos Withered quebrando a porta ativa o sistema de segurança dos Toys, que abandonam o palco em bando para procurar um intruso. Toy Bonnie, Toy Chica e Toy Fred aparecem. Jeremy tenta rastejar para trás, mas o Withered Fred avança com passos lentos, e do outro lado dele tá o Withered Bronny, sem rosto e com as luzes vermelhas brilhando. E eles bloqueiam a saída. Legal! Cercado por gigantes de metal. Então, a cena corta. Aí vem uma outra parte da investigação. Corta pra sala iluminada da casa de Jeremy. Sid tá rindo enquanto assiste a fita do Jeremy. Aí eu já tenho que discordar de você. Não faz isso. Não corta na parada mais insana e mais louca. Não faz isso. Termina a cena primeiro. Pô, o bagulho do pau tá cantando. Vai finalmente aparecer os Withrids. Vai aparecer todo mundo. Não faz isso. Nossa, eu tava concordando tanto com esse menino. Nossa. Gaspar, não faz isso. Não. Aí eu já discordo. Eu acho que tem que... Deixa o clímax, deixa as coisas. Depois, quando acabar o clímax, aí nós volta pra essa parada. Porque o pau tava comendo. Agora que o bagulho ia andar, pá. Peraí. Já é madrugada e faz tempo que ela deveria ter dormido, mas continua assistindo. Quando chega na parte da Puppet, a expressão dela muda. Ela pausa a fita, volta um pouco e foca no fundo da imagem. O que o Jeremy não percebeu no calor do momento, ela percebe. Enquanto o coelho amarelo ia aparecendo no papel, um calendário do lado estava sendo enlouquecido. As folhas estavam sendo riscadas com uma caneta vermelha, e todos os dias daquela semana estavam sendo apagados violentamente, menos um, a quarta-feira, ou seja, o dia seguinte. E no topo do mês estava escrito Massacre Day. Sid pega o caderno de anotações e começa tipo uma montagem ou uma time-lapse com o tempo passando, enquanto ela liga a mensagem do código Morse. Eu acho que o nome não é muito legal, e eu vou dizer por motivos óbvios, porque eu entendo que a galera vai falar, não, o nome... Não, gente, o nome não é... Eu já passei na pele em 2023 um negócio. Eu sempre trago
trago isso à tona porque foi utilizado contra mim, botaram em documentário essa merda. Então, não é legal vincular esse tipo de nome, porque também nós estamos falando dos Estados Unidos e a galera faz coisas dessas coisas, dessas paradas que são meio bosta. São completamente terríveis, na verdade, né? São coisas hediondas e vincular isso com o FNAF é paia pra cacete. Eu falo meio bosta é isso, vincular com o FNAF. Eu colocaria, sei lá, o dia da morte, Death Day, ou o dia que a gente foi embora, o dia que nos levaram, algo assim do tipo. Porque, gente, esse tipo de parada dá BO. Eu sou a prova viva disso e eu vou sempre bater nessa tecla quando eu tiver a oportunidade, porque eu sei que tem maluquinhos que gostam de FNAF, gostam de pôr esse nome, falar piriri, pororó e tal, mas eu sei que se fosse realmente de verdade ia dar bosta. Fica mais uma vez, né? Não tem esses paralelos e tudo mais, é só uma história fictícia, mas eu sei que tem gente doente que acredita, por isso eu tenho que fazer esse aviso, tá bom? Desculpa ser chato, vamos lá. Aceita uma data marcada no calendário, e o pesadelo de Jeremy com a criança desaparecendo começa a fazer sentido pra ela. Mas e o coelho amarelo rabiscado? Ela tem uma sensação de já ter visto aquilo antes, talvez na infância. Sem perder tempo então, ela pega a lista telefônica e começa a ligar pra velhas amigas. Por causa da hora absurda da madrugada, quase ninguém atende ela e ela leva alguns xingamentos. Até que uma amiga mais velha atende. Sid pergunta se ela se lembra de um coelho amarelo e a mulher estranha pergunta da madrugada, mas responde. Ela diz que era de um restaurante antigo, que fechou as portas em 1983, depois de uma confusão. E ela ainda comenta: é estranho você não lembrar, Sid. Meu filho fez a festa de 12 anos lá, em 1982. Você tava lá. A memória então começa a voltar. Sid insiste por mais detalhes, mas a mulher manda ela dormir e desliga na cara dela. Sid corre pro armário das fitas VHS antigas de Jeremy, procura as que tem o rótulo aniversários e encontra uma com o nome do filho da amiga. Coloca a fita no videocassete. A imagem mostra a hora do parabéns, mas os olhos dela não estão nas crianças apagando as velas. Estão no fundo do salão, nas sombras. Ela se aproxima tanto da TV que quase encosta o rosto no vidro. E lá no canto, lá atrás na imagem, tem um coelho amarelo grande andando pela pizzaria. E o detalhe mais horrível é que ele não se move como robô no palco. Ele é fluido. É como se fosse uma fantasia. Tem um humano lá dentro. Sid fala a conclusão em voz alta enquanto anota tudo furiosamente para deixar o recado pro Jeremy. Mas quando termina a última linha, ela olha o relógio. São 5 da manhã. Ela entra em desespero porque passou a noite inteira investigando e agora precisa dormir, senão perde o novo emprego. E aí, a cena corta bruscamente pro Jeremy. Ele continua na pizzaria, encurralado, e com os animatronics e os Withereds fechando o cerco. No movimento rápido... isso eu trocaria. A continuação da cena pra mim viria antes e depois. Eu só trocaria a ordem. Pega a câmera e usa o flash bem na cara dos toys. A luz cega e buga o sistema de reconhecimento facial deles por um momento. Toy Bonnie recua. Então, o Jeremy aproveita e se joga no chão, rastejando por baixo das pernas mecânicas do coelho e sai correndo em pânico. Quando ele tenta sair, ele escuta um barulho de rádio vindo do teto. A Mangle tá em cima, na frente da porta da saída. Então, ele recua e vai pra cozinha. Ali, ele se esconde atrás de uma bancada. O silêncio é cortado por passos pesados entrando no cômodo. É a Toy Chica, ainda com o bico. Jeremy, encolhido no chão, observa o reflexo dela numa panela pendurada. O robô para, e com um estalo seco, o pescoço dela gira 180 graus. Ela tá olhando direto pra bancada onde o Jeremy tá. Os passos voltam, rápidos. Então o Jeremy tenta se virar e vê que a porta da saída tá bloqueada pela silhueta da Withered Chica. Ele tá cercado e não tem luz pra cegar ninguém agora. Então o Jeremy, ele só fecha seus olhos esperando o pior. Mas o que vem não é a morte, é uma voz delicada, infantil. E a voz diz: Jeremy. O nome se repete e a cada repetição a voz vai ganhando camadas. Ela vai ficando mais grossa, mais abafada, mais metálica. E ela se torna: Jeremy, por que você tá fugindo? Jeremy abre os olhos, confuso. Ele não tá mais na cozinha apertada e suja. Agora ele tá atrás de um balcão decorado, numa sala que ele nunca viu, iluminada por uma luz amarelada. A voz rouca se aproxima, repetindo o nome dele. Ele olha para as próprias mãos e percebe que elas estão pequenas. Seus braços são curtos. Ele não é o segurança adulto. Ele tá na pele de uma criança. Ele olha por cima do balcão e vê um coelho amarelo enorme sorrindo, procurando lentamente pela sala enquanto cantarola e promete coisas impossíveis. O Jeremy adulto tá aparentemente vivendo a lembrança de um Jeremy criança. O coelho anda de... Né? O que mais tem nessa franquia é Jeremy, né? É o Jeremy é o guarda e Jeremy também é uma das crianças, pô. Se não me falha a memória, é o Bonnie. E aí faz todo sentido. Não dizendo que o Jeremy Fitzgerald é o Bonnie. Mas, pô, um Jeremy falou com o outro Jeremy, né? Pô, ia ser o putz! Não, realmente. Caramba,
o Scott Calton sendo arrebentado por um adolescente. Eu gosto disso, eu quero que esse velho se lasque. De forma rítmica, e toda vez que para, se escuta um clique metálico da fantasia travando. Isso vai criar uma tensão absurda, quase que como uma contagem regressiva. A criança, então, tenta rastejar para a esquerda, mirando em uma porta entreaberta com a luz no corredor. Se ela chegar ali, ele vai escapar. Então os pezinhos batem no chão, e no instante que ele sai do abrigo do balcão, o coelho fica em silêncio. Então um ruído pesado de juntas metálicas denuncia o movimento do traje. A fuga acaba no segundo passo. O pequeno Jeremy sente o peso enorme no ombro. Uma mão colossal, coberta por um tecido encardido, agarra sua clavícula com tanta força que quase quebra seus ossos. O menino é erguido do chão como um boneco de pano. O rosto do coelho preenche a visão dele. Os buracos dos olhos na máscara são fundos e escuros, mas o pequeno Jeremy foca lá dentro e vê um par de olhos cinzas, exatamente como os olhos daquele guarda do turno do dia. O filme ainda vai reforçar isso com uma imagem rápida do guarda diurno com os mesmos olhos do homem dentro do traje. A criança chuta o ar, desesperada, tentando se soltar. O homem no coelho encosta o menino na parede. Em um ato de coragem inútil, a criança soca a máscara de coelho. Mas o impacto só quebra a própria mão, sem mexer a cabeça do coelho 1 centímetro sequer. A voz grave e arrastada sussurra: "Peguei você." A gente vê o outro braço da fantasia subir rápido. A tela corta pra um preto total. O som de uma lâmina perfurando carne ecoa forte. E na mesma hora, o som... E gostei, que muito bom, que não precisa mostrar. Não precisa mostrar a criança sendo rasgada no meio. Só a cara do bicho e o barulho. Gostei demais. Pera aí. Tem que fazer assim, ó. Tem que fazer assim, tem que fazer desse jeito aqui, ó. Não, aí realmente... Aqui realmente você cozinhou. Aqui, cozinhou. Aqui, né, deixou o Scott Calton pra mamar. Corta pra um arquejo. Jeremy, o adulto, acorda de volta na cozinha da pizzaria. Bom demais, ele tá lembrando o que aconteceu com as crianças. Peito. Não tem sangue, não tem ferimento. Ele olha pra frente e a Toytica tá estática, congelada a centímetros do rosto dele, com as mãos erguidas. Deu 6 da manhã. No fundo, o relógio emite um tic-tac final, alto e claro. O alarme soa. São 6 da manhã. O sistema diurno do robô ativa. A Toytica abaixa a mão e volta devagar pro palco. A expressão do Jeremy não é de alívio, é de puro terror. Ele carrega a dor fantasma de uma facada e a memória inteira de um assassinato. Na sequência seguinte, o Phantom filme Pain! não fala. How can you erase my name? Ou se não é The Man Who Sold the World. Começa a tocar, né? O Jeremy, na verdade, é o Big... É o Boss! É o Big Boss! É o Venom Snake! Só o som ambiente. Jeremy sai do restaurante lentamente, pega a bicicleta e pedala pra casa. A cena se arrasta de propósito. O sol nascendo, o laranja no horizonte, a rua clareando, tudo parece bonito, mas tem um peso sombrio. O sol nasce, mas não traz alívio. Jeremy tá livre fisicamente, só que agora carrega um fardo muito maior. Ele viu a morte pelos olhos da vítima. Ao abrir a porta de casa, ele encontra a sala totalmente caótica, com anotações no chão, a fita do código Morse na mesa, a TV ligada no mudo passando uma festa infantil. Ele vai pro quarto e encontra Sid afundada nas cobertas, com a mão frouxa em cima do despertador. Ele sacode ela devagar e as olheiras profundas mostram que ela praticamente não dormiu. Jeremy pergunta sobre o trabalho novo, mas ela demora pra responder. Ela senta na cama e esfrega o rosto. Enquanto isso, ele tá no espelho, destruído e com os olhos arregalados, e pergunta: "Você viu as fitas?" Sid então devolve o olhar e pergunta: "O que aconteceu lá à noite?" Ela confessa que não dormiu porque não consegue tirar o coelho amarelo da cabeça. Ficou obcecada e só pegou no sono alguns minutos antes dele chegar. O Jeremy responde num sussurro: "O coelho amarelo, eu sei." Essa é então a cena do clímax da investigação em conjunto, onde eles trocam tudo o que eles descobriram. Sid fala da fita do aniversário e do calendário com o Massacre Day, e o Jeremy conta sobre a visão em primeira pessoa do assassinato dentro da pizzaria, e diz que já viu o assassino pessoalmente. Mesmo conectando muita coisa, eles ainda não sabem o que significa tudo aquilo. O resumo que eles chegam é o seguinte: existe um homem que usava um traje amarelo de coelho e aparentemente matava crianças. As almas dessas crianças estão presas no restaurante de alguma forma Daí e tudo pedindo bem. ajuda.
E os sinais Tá do indo. calendário mostram que talvez o mesmo cenário de Não, tá tudo bem, tu falando assim, não, que tudo bem, que esse clima tá crescendo. Não, tá aí tudo bem que a história tá andando. É isso que eu tô querendo dizer, pelo amor de Deus! assassinato pode se repetir naquele dia. Com as peças encaixadas, eles traçam um plano. Jeremy manda Sid ir pro trabalho enquanto ele vai investigar a cidade para descobrir nomes e fatos da época. Ela sai cambaleando com o café forte e a bicicleta. A busca de Jeremy leva ele até os arquivos públicos e as ruas. Ele encontra uma reportagem antiga sobre uma mãe que suplicava por notícias do filho desaparecido, também chamado Jeremy. Ele consegue o endereço da mãe e vai até a casa dela. Chegando lá, então, a senhora abre a... Nossa, mano, nossa, como pode, né, velho? O moleque tá escrevendo umas coisas muito mais legal, muito mais interessante, mano. Aí vão falar, nossa, Cor, mas por quê? Cara, porque são as crianças que a gente viu, que são referenciadas já há não sei quanto tempo. Mas elas apareceram no FNAF. Tá, mas a ideia do filme do FNAF 2, a gente pensou que ia explicar coisa antes também. Fizesse uma continuidade melhor pra dar mais contexto e aumentar o universo do que já foi feito. Não contar um bagulho 200% novo e cagar pra um monte de coisa, velho. Gente, eu tô sendo honesto, eu não aguento as cenas que tem essa droga dessa Piper Rubio, dessa criança. A galera vai falar, lá viu o Core, versão do balde, criança. Não, o problema é que as cenas dela só são utilizadas pra fazer o gancho pros animatrônicos aparecerem e fazerem alguma coisa, sendo que tem 1 milhão de jeitos de fazer isso diferente. Até no próprio filme, o Michael Afton fazendo isso e puxando lá. É muito mais interessante, é muito melhor do que a droga de uma criança que, nossa, depois no final ela é possuída pela Puppet, velho. Aí fala, Cor, você não falou que você gostou? Então eu falo assim, cara, eu gostei, mas no sentido das referências, do universo, das paradas, eu sei que o filme tem problema, eu falei isso na minha análise. Logo na primeira análise eu falei assim, gente, o filme tem um grande problema de ritmo, o filme tem um grande problema de roteiro das coisas andarem do jeito ok, mas as referências, as coisas e os animatrônicos são muito bem feitos. Eu gostei da parada, de como que as coisas foram encaixando. Pô, Circus Baby, essas paradas são muito loucas, mais profundidade pros Aftons, que eu acho que é uma coisa que tá faltando aqui. Eu acho interessante focar e dar mais contexto pras crianças do MCI, sim, porque elas praticamente não têm tanta história. E isso seria muito bom de ver, né? Elas tiveram um pequeno detalhe no primeiro filme, mas é só a história de Josh Hutcherson, né? É isso, e vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. Chega uma hora que você fala, mano, nossa, Pô, mas eu tô gostando porque tá dando mais contexto pras crianças. Isso aí eu tô curtindo. Espero que dê mais contexto pros Aftons nesse roteiro aqui, mas vamos Jeremy lá. disse a alguém que se comoveu com a história e que quer que a tragédia não seja esquecida. A mãe, precisando desabafar, chama ele pra entrar. A casa parece um museu do luto, com fotos, troféus e quadros do menino desaparecido por toda parte. Ela se senta e, chorando muito, conta que o filho desapareceu em 1985. E não foi só ele. Outras 4 crianças sumiram no mesmo período dentro da antiga Freddy Fazbear's Pizza. Entre lágrimas, ela pega uma pasta com recortes de jornal e entrega pro Jeremy. Ele lê as manchetes enquanto o choro da mãe preenche a sala. Os recortes falam de um incidente com 5 crianças desaparecidas e mostram que, por causa da comoção pública e todo o escândalo, o restaurante fechou imediatamente. A empresa tentou limpar o nome, abrindo uma filial nova com os Animatronics Toys, agora em 1987. Antes de ir embora, Jeremy faz uma última pergunta pra mulher. Se ela já tinha ouvido falar de um coelho amarelo andando pela pizzaria. Ela responde sem perceber a gravidade daquilo. O tal coelho era um animador preferido de todas as crianças. Ele usava aquela fantasia, brincava, cantava e todas as crianças o adoravam. O filho dela sempre quis ficar perto dele. Jeremy entende na hora o tamanho do que tá enfrentando. O assassino operava à vista de todos, escondido pela confiança que o mascote gerava. Ele agradece a ela e corre de volta pra casa. Quando entra, encontra Sid sentada no chão, revisando fitas. Ela não foi trabalhar. Jeremy tenta reclamar, mas ela corta. Nós temos coisas muito piores pra nos preocupar, não temos? Foda-se o emprego. Então, o Jeremy só aceita e os dois passam a tarde juntos montando esse grande quebra-cabeça. E agora é a hora que eu interrompo o filme e digo: viu como dá pra fazer um mistério bom? Foi algo descoberto durante o filme e de forma orgânica, e não jogada de uma vez. O público também descobre junto com os personagens, sentindo o peso do mistério. Isso torna a revelação muito mais forte. Concordo. Eu disse isso, eu também queria pedir gentilmente o seu like e a sua inscrição, porque esse vídeo tá dando muito trabalho, sério. Então... Não, e fora também que é muito bosta. A Vanessa Afton, ela é o personagem que tem os maiores contextos. Ela é uma Afton! E ela não abre a boca! Eu reclamei isso do primeiro filme e reclamei do segundo também. Ela só chega assim e fala assim, ah, tá aqui, ó. Pirilim, é isso aí, o bicho é ruim,
Janho, sou o diabo. Mas você fala, não é possível, eu devo ter perdido todos os neurônios da minha cabeça. Porque não é possível. Esta mulher, ela é filha do cara e ela não abre a boca pra nada. Ou senão, quando ela abre a boca, ela é só o... ela é aquele clichê do tipo assim, ai, não, eu sei os segredos, mas eu vou contar só quando eu quero. Eu vou contar só quando eu quero, só quando me der da telha. Nossa, esse terceiro filme tem... Nossa, esse terceiro filme vai ser um negócio. Esse terceiro filme, eu ia falar, Corey, falaria pra fazer uma série. Eu sempre sou a favor de uma série, porque dá pra você pôr muito mais contexto das coisas, dá pra você explicar melhor, dá pra pôr mais tempo, e pôr uns 8 episódios aí, lança aí agora, junho, julho, tô brincando, eu sei que não dá tempo, mas tô falando, uns 8 episódiozinho, bonitinho, a galera ia curtir, ia ter FNAF falando toda semana, né, ia ser muito bom, mas ninguém me escuta nessa franquia. É isso aí, pessoal. Por isso que eu tô fazendo a minha. Vambora, os guri! Não me chupa! Enfim. Que é isso? Depois da conversa deles, o veredicto que eles chegam é o seguinte. Em 1985, um funcionário vestiu o antigo traje de Springbone da Fazbear e assassinou 5 crianças. De alguma forma, os corpos nunca foram encontrados. Porém, o escândalo fechou o local. A polícia apontou um principal suspeito, o cofundador da rede, William Afton, que acabou solto por falta de provas materiais. A pizzaria então reabriu em 1987, só que agora modernizada. Perfeito, casa com a história até que a gente sabe. De robôs. Mas o aviso sobrenatural do calendário diz que as almas ainda gritam e que o ciclo pode se repetir naquele dia. O casal Jeremy e Sid vira a única esperança para impedir mais um massacre de Afton. Então, depois deles descansarem, até porque eles estão um tempo sem dormir, eles decidem ir a Fazbear à tarde para tentar impedir o pior. Então, eles vão para lá. Quando entram, Jeremy estranha o ambiente. Ele estava acostumado com a pizzaria escura da madrugada, mas agora o lugar tá claro, cheio de luzes, música alta e crianças correndo para todos os lados. Eles se sentam numa mesa mais afastada. Sid procura por algum coelho amarelo, mas nada. Se uma Fazbear Entertainment estiver tocando música medieval, aí eu choro mesmo, porque é a fusão das duas coisas que eu mais gosto. Jeremy cruza o olhar com o Puppet no palco, que o encara, como se soubesse exatamente quem ele é. Sid cutuca ele e aponta discretamente para uma porta nos fundos. Não é o coelho amarelo, mas é um cara com um uniforme roxo e um crachá. Aparenta ser o guarda diurno. Jeremy confirma que é exatamente ele. Os dois pedem a pizza mais barata do cardápio só para disfarçar e começam a observar a movimentação dele. O homem parece andar pelo salão principal até que ele começa a conversar com uma criança. Jeremy repara num detalhe. Ele mostra algo amarelo para a criança, como uma moeda ou alguma peça especial. E os olhos da criança é a Fastcoin lá, totalmente inovador, que tem no Help Wanted. Deixa a criança curiosa. De repente, o homem levanta e aparentemente convence a criança a segui-lo para a porta dos fundos. Sid bate na mesa e diz que precisam agir. Jeremy levanta rápido, mas tropeça em um garotinho que estava correndo pela pizzaria. O menino cai de cara no chão. E antes que o Jeremy consiga seguir, o pai da criança, enorme e muito forte, segura o ombro dele. A Sid vê que ele foi parado e que vão perder o homem de vista. Então, ela decide ir sozinha. Quando Jeremy olha para trás, ela já sumiu. A cena corta para ela num corredor escuro, andando agachada e devagar para não fazer barulho. Lá na frente, ela vê a silhueta do homem com a criança. A voz do homem é doce e meio rouca. O cara diz que tem uma surpresa especial esperando lá no fundo. Uma nova tecnologia, um animatronic novo que a criança vai ganhar de presente. Sid continua se aproximando pela parede, mas pisa numa telha velha solta e faz barulho. O som ecoa pelo corredor. O homem para na hora. A criança pergunta o que houve, mas o cara não responde. A câmera mostra Sid no primeiro plano, tampando a boca com as mãos e tremendo. Lá no fundo, o homem continua com a criança e o silêncio se instaura. A Sid olha para baixo e vê uma barra de metal. Quando ela abaixa para pegar, ela se assusta e escuta um barulho vindo do corredor. Ao olhar, a criança não tá mais lá, nem o homem. Então, a Sid pega a barra de metal e segue pela porta só pra funcionários, armada. Enquanto isso, o Jeremy tá preso no salão, tentando se soltar do pai bombado. Ninguém ajuda e os funcionários ainda olham torto pra ele, como se ele tivesse machucado o menino de propósito. O pai pega o filho no colo. O menino tá com o nariz sangrando e quebrado. O cara fica então furioso e começa a empurrar ele, rapaz! Grita com ele e grita também que ele vai pagar o o pau quebrando! Eita! Acidente. O pai então empurra ele com tanta força que Jeremy voa em cima de outro cliente. O cliente se irrita e vai pra cima do pai. E aí vira uma briga gigantesca e até meio cômica, com os pais brigando e os funcionários
Ah, não, aí eu já não gostei tanto, não. Eu acho que poderia só ter um esbarrão e tal, não sei o que, e segurou. E aí vir um gerente, sei lá, alguma coisa pra separar a briga e mostrar que atrasou. A briga generalizada perde todo o fator de, assim, a cena feliz e tal, não sei o que, mas precisa, né, pra dar mais contexto que foi. Tanto que essa parte é a mais elogiada do filme, né, que é o começo que tem a puppet, aquela coisa toda. Então, pra mim não teria problema, mas uma briga generalizada eu já cortaria. Não precisa não. Não precisa não. Funcionários correndo e a musiquinha infantil tocando alto no fundo. A cena corta de novo, e agora nos fundos, a Cid tá andando rapidamente para tentar entender o que foi o barulho. Ela vai se esgueirando pelas paredes e abre uma fresta da porta da sala de onde veio o barulho. E é uma sala bagunçada, cheia de tralhas. Ela então vai entrando, e quando ela entra, uma peça de endoesqueleto atinge a Cid no crânio. Ela cai dura com a cabeça no chão, dando outro impacto. E a cena corta de novo. O Jeremy tá tentando fugir no meio da confusão, mas ainda é cobrado pelo pai bombado, que começa a segurar ele pela camisa. Jeremy então reage e bate no braço dele pra ele soltar. Porém, o mesmo leva uma invertida, um soco forte do pai. E cai desmaiado dentro de uma piscina de bolinhas. Tudo escurece. Jeremy acorda em um vazio total. Pequenas luzes piscam em volta, virando silhuetas abstratas de crianças chorando. Dá uma sensação sufocante de fracasso. O choro das crianças fica cada vez mais alto, e as silhuetas vão sendo substituídas pelos animatrônicos toys, que cercam ele, até que ele acorda de verdade. 2 funcionários estão inclinados sobre ele, aliviados por ele ter acordado. O rosto do Jeremy lateja. Lá fora, a polícia tá lidando com o pai brigão, e a pizzaria vai fechar mais cedo por causa da confusão. Mas Jeremy só quer saber de uma coisa: onde tá a Cid? Ele corre pelo salão, procura no banheiro, vai lá fora, olha pra todos os lados, até que um homem entra na frente dele e segura seus ombros. É o cara de roxo, um crachá escrito Dave Miller. Ele tenta acalmar Jeremy, dizendo que tá tudo sob controle. Jeremy dá um passo pra trás e percebe que é William Afton. William convida Jeremy para jantar, e obviamente ele recusa imediatamente, dizendo que precisa trabalhar como vigia da noite. Mas William segura o braço dele com força e se aproxima. Jeremy entende o recado. Se ele quiser ver a Cid de novo, ele vai ter que entrar no carro. A viagem de carro com William é estranha e desconfortável. Toca uma música clássica no rádio, baixinha, e ele dirige calmo demais. Ele até solta uma frase: a música clássica tem uma estrutura fascinante, Jeremy. É sobre ordem. Cada nota tem seu lugar, sua função e sua inevitabilidade. Você não pode mudar isso. No restaurante, William pede pra ele relaxar e comer, dizendo que vai pagar. Jeremy nem toca na comida. Ele só faz uma pergunta: cadê ela? William responde sem pressa, dizendo que Jeremy tá se metendo onde não deve e que pessoas curiosas sempre pagam caro. Ele ainda fala de forma casual que seria uma pena se alguma coisa acontecesse com a esposa dele, porque acidentes são comuns. William deixa claro que sabe exatamente o que tá acontecendo dentro da pizzaria, inclusive com as coisas presas nos animatrônicos. Ele oferece uma saída simples. Jeremy para de investigar, volta pra casa e finge que nada aconteceu. Se obedecer, a Cid fica bem. Se não, os animatronics fazem o serviço. O Jeremy engole seco e concorda com a cabeça. William então volta a comer tranquilamente e diz que por acaso ele ouviu uns gritos vindo de um dos corredores da pizzaria, e que talvez o que o Jeremy esteja procurando ainda esteja lá, mas ele completa que ela talvez não tenha muito tempo. Jeremy levanta tão rápido que a cadeira cai, então ele sai correndo de volta pra Fazbear. A cena corta pra Cid. Ela acorda amarrada em uma cadeira no escuro. Então Tá, mas aí que tá um problema. Porque, assim, o cara abriria pra umas dúvidas do tipo assim, por que o cara, nesse meio tempo, não ligou pra polícia e falou que o cara ameaçou a esposa dele, né? Ah, Corey, não teria provas. Então, teria sim, se ele achar a esposa viva, ele tem prova sim. Eles foram com a câmera, seria meio tongo da parte deles não ter ido com a câmera, né? Eles deveriam ter ido com a câmera, já que ele tem uma câmera de bolso pra gravar as coisas que tem lá dentro. Faria todo sentido eles terem uma câmera pra gravar, ou pelo menos pra registrar. Porque a pergunta que ficaria no espectador é, pô, se eles voltaram lá pra ver o que tava acontecendo e ver as coisas das crianças e eles têm noção que as fitas estão gravando, seria um excelente testemunho, então teria que ter essa câmera de volta pra gravar. Só isso já seria a prova suficiente pra levar pra polícia e prender esse cara, né? Ainda mais pelo ataque que ela sofreu, né? E só isso já botaria a polícia de volta no pé do William Afton. Já colocaria ele, sabe, com a polícia no encalço de novo. Já colocaria ele em
xeque de qualquer forma. Ah, mas aí ele tem medo de acontecer alguma coisa, se a polícia avisa. Cara, mas aí que tá também, se a polícia, se ele chega com a polícia, ah, mas é 87, tem que lembrar também que a Vanessa, não, mas espera aí, se é 87, a Vanessa tem quantos anos no filme? Deixa eu ver aqui, só pra gente melhorar essa continuidade aqui. Tá falando que ela teria 30 anos mais ou menos. Se nós estamos, e isso é nos anos 2000, isso é nos anos 2000, o FNAF 1. Se nós estamos em 87, dá 13 anos antes, ela é uma adolescente, então ela não tá na polícia. Então, não tem o porquê desse negócio ah, mas alguém vai encobrir lá dentro. Não. Na verdade, poderia até ser um negócio, tipo, a ligação do que aconteceu que o Jeremy fez, o William Afton é quase pego, e aí que força a Vanessa a entrar na polícia. E aí o William Afton fala, não, você vai ter que ser policial porque a polícia não pode ficar no meu pé enquanto eu tô fazendo minhas coisas. Seja uma boa menina e pirimpão doce, né? Mas já ajudaria se o cara pelo menos ligasse, pô, tipo, e também aquela coisa, num ponto de vista de uma pessoa, né, que... Pensa o seguinte, quando a gente faz um personagem, ele tem coisas que ele não sabe, o espectador sabe, mas ele mesmo não sabe. Então, ele não tem como saber ou prever que a Vanessa estaria lá dentro, e a gente sabe que pela idade, pelo menor dizendo, pelo tempo do filme, ela não estaria lá. Então, ele poderia muito bem ligar, ó, fui aqui atacado pelo papapá e tudo mais, né, já que do restaurante que eles estão até a pizzaria, ah, mas o cara ficou com medo, o cara não sei o que e tal, mas, pô, mas eu acho que é meio lógico ele pelo menos procurar ajuda, sabe? Ele não querer fazer as coisas tudo sozinho, né? Ele teria que procurar ajuda, coisas que qualquer tipo de ser humano faz. Aí eu já acho que já quebra um pouco a ideia do filme aqui. Aí desceria pontos no Rotten Tomatoes. Aí o MDB, a nota poderia ser um 7, 8, cai pra 5, 6, 4. Tô brincando, vamos continuar. Ela vê uma fresta de luz de uma porta e, pulando com a cadeira, ela chega até a parede e bate a cabeça no interruptor. A lâmpada pisca, acende e ela cai no chão, tendo outro impacto na cabeça. Com dificuldades, ela força o pescoço e vê que tá numa sala imunda, cheia de poeira e teias. Quando olha pro lado, ela vê o Withered Fred, gigante e quebrado, encarando ela. Ela tá na sala de Parts and Service, presa com os animatrônicos antigos. Então, corta pra Jeremy correndo pelas ruas da cidade, suando frio. Ele chega na Fazbear e mete a mão no bolso. As chaves sumiram. Ele perdeu elas na briga. O tempo tá passando e já tá quase de madrugada, a hora em que os robôs acordam. Ele invade a pizzaria pelos fundos e perde muito tempo. Enquanto isso, a cena corta pra Sid na sala e o Withered Fred mexe a mão de leve. O relógio tá marcando meia-noite em ponto. Jeremy corre pelo salão principal. Mas dá atenção dele salvar a esposa. Os gritos abafados da Sid e vai guiado por eles até a porta de Parts and Service. A porta tá trancada por fora e ainda tem uma tábua pregada. O Jeremy então ele entra em desespero e usa o corpo inteiro pra arrebentar. A madeira range e os parafusos vão soltando. E lá dentro, a Sid vê a cabeça do Withered Fred começando a se mexer de verdade. No último segundo, antes do robô focar nela, o Jeremy fazendo uma alavanca, encaixando uma barra de madeira na fresta debaixo da porta, ele consegue arrebentar ela. Então, ele desamarra a Sid no movimento rápido e puxa ela pra fora. Eles então saem correndo pela saída, mas escutam passos metálicos correndo mais rápido que eles no corredor. É o Withered Foxy, vindo a 1000 e com o gancho raspando na parede e soltando faíscas. Lanterna na cara dele! Jeremy, por puro reflexo, saca a lanterna e pisca a luz freneticamente bem na cara do Foxy. Os sistemas do robô reiniciam por um segundo e ele trava. Os dois continuam correndo, passam pelo palco principal. Jeremy vai na pizzaria com Sid. Enfim, agora explicando um pouco tudo isso que acabou de acontecer, essa parte do Withered Fred e do You Can't não tá ali por acaso. Eu fiz uma referência direta e muito bem encaixada ao minigame Save 10 do FNAF 2, onde o Puppet tenta acordar o Withered Fred pra impedir os assassinatos de William em 87, mas não consegue, porque o William impede Fred e então sai a frase You Can't. O filme faz essa conexão de propósito, usando o despertar do Withered Fred e a fala do William no carro. Eu entendi, eu achei muito legal conseguir encaixar isso. Enfim, voltando pro filme, em casa, o silêncio é ensurdecedor. O choque passa e o Jeremy simplesmente explode, gritando com Sid por ela ter saído sozinha pra um lugar que nem conhecia direito. Mas quando ele olha pra ela, ele vê que ela tá encolhida no sofá, quase chorando. E aí vem uma grande revelação. A Sid diz que não sabe do que ele tá falando. Ela não se lembra da pizzaria, não se lembra direito de nada. O golpe do William e todos os outros impactos na sua cabeça causaram uma amnésia pós-traumática. E o mundo do Jeremy desaba. Ele se ajoelha, pede desculpas e decide não contar a verdade pra ela naquele estado. Ele arruma a cama, cobre Sid e deixa ela dormir. Mas ele não consegue dormir. Meu filho, tem que levar primeiro no hospital, pô. Não, pera aí, ela
bateu a cabeça, tá sangrando, não faz sentido levar pra casa, tem que levar pro hospital, pô. Ah, mas o hospital é caro lá nos Estados Unidos. Olha, em filmes, eles sempre tentam colocar essas mensagens de você ter que procurar ajuda, cara. E, tipo, é meio estranho levar pra casa. Ah, mas aí é caro, não sei o quê. Olha, aí é uma discussão, mas o sentimento mais lógico é de levar pro hospital, né? Pelo menos vai lá e conversa e faz todas as coisas do hospital, né? Enfim, é melhor. Me senta na Mas mesa tamo lá. com a câmera velha e grava um relatório Meu Deus, em deixa eu vídeo. pôr aqui. Ele desabafa sobre o medo absurdo que sentiu, fala de como William mostrou do que é capaz e reafirma tudo o que ele descobriu e diz que as crianças estão possuindo os robôs. Ele quer acabar com aquilo logo para manter Sid longe do perigo, e ainda mais agora, que ela nem se lembra da situação. Tá, aonde que ele teria feito esse vínculo de que as crianças são os robôs, é naquele sonho bizarro lá? É isso? Eu acho que ele poderia ter descoberto de uma outra forma. Eu acho que ele poderia... Não na briga. Eu acho que ele poderia já ter descoberto antes. Na hora que você escreveu que tem aquele negócio lá dele tá parado e ver os animatrônicos e ver aquelas coisas tudo mais lá, já poderia colocar aqueles sonhos de flashback que tem. Não tem os sonhos de flashback que fica... Você vira a cabeça assim, aí fica a cara da Puppet colada assim, ó. Já poderia mostrar algo desse tipo, né? Aí o cara ia somar. Pô, o Jeremy... Mas o Jeremy é o Bonnie, né? Aí mostraria... Não pelo ponto de vista do Fred, que é o principal. Mostraria do ponto de vista do Bonnie. Tipo, olhando assim tal e tremendo. Aí do nada tá a cabeça do Fred mexendo e tal, né? Aí a Puppet aparece na frente e aí tá o Bonnie só olhando de lado, assim, com medo. Tá vendo como que você pode usar a mesma coisa e pôr um outro ponto de vista e fazer um pirlim-pão doce novo? Pega, gordão animatrônico somando aqui na parada, filho. No dia seguinte, Jeremy leva ela pro médico, onde a amnésia é confirmada. Jeremy consegue a receita de remédios e um atestado pro trabalho dela. A cabeça dele, então, muda completamente. O medo vira raiva e determinação. Ele cria um novo plano pra aquela noite. E que se foda o trabalho, que se foda a segurança da pizzaria. Ele agora quer acabar com tudo isso. A única meta é pegar provas em vídeo, entregar pra polícia e sumir dali. Eu acho que já deveria ter feito antes. Ele guarda as fitas anteriores na gaveta secreta do armário. Não, e outra, se ele tivesse mais 2 neurônios, ele já teria ligado pra tirar a Sid de perto de tudo, também. Ou leva pro hospital, ou avisa a família, fala, aconteceu um acidente aqui e tal, enfim. Cara, tem que ter mais gente nessa história, não pra encher de personagem, mas pra pelo menos falar pro telespectador que vai ter segurança e que ele vai atrás das paradas, enfim, ela né? pergunta o que é, mas ele desconversa dizendo que é só tralha velha. Então, quando ela dorme, o Jeremy pega a bike e volta pra Fazbear de noite. Na noite 5, ele entra, liga tudo e o telefone toca. É o fone. Não, deixa eu ver. O começo dessa história, pelo que eu me lembro, ele conseguiu esse emprego não foi pelo William Afton, né? Foi pela Fazbear mesmo. Não, então tudo bem, Tá aí dizendo que a pizzaria vai fechar por causa de incidentes recentes. E que no dia seguinte, Jeremy vai ser transferido pro turno do dia pra vigiar uma última festa de aniversário que já estava marcada antes. Jeremy começa a rebobinar as câmeras da tarde anterior e vê uma imagem reveladora. Antes dele e da Sid chegarem na pizzaria, o homem de roxo já tinha levado 2 crianças ao mesmo tempo pra outra salinha dos funcionários. O Jeremy então pega a câmera e começa a gravar a tela do monitor para ter a prova de onde o homem foi, até porque essa sala é um ponto cego onde não tem câmeras. Ele pega a lanterna e vai rápido até a salinha. Chegando na sala, ele nota marcas de sangue arrastadas no chão que levam até um armazém quase abandonado no fundo. Pela fresta da porta, ele vê a mãozinha de uma criança jogada no chão. É uma cena gráfica e pesada, e o filme faz questão de não mostrar tudo, focando mais no rosto de Jeremy. Os olhos dele se enchem d'água. Ele tá diante da morte de forma mais escancarada. E no meio desse choque, ele escuta um passo metálico atrás dele. Ele vira devagar e a Toy tica, mas ela tá diferente. Ela tá sem o bico e com os olhos totalmente pretos, com um pontinho branco brilhando no meio. Então começa a perseguição mais frenética do filme. Todos os robôs saem dos palcos. Jeremy desvia da tica e corre pelo corredor. Ele olha pra cima e vê Mangle rastejando pelo teto. E ela dá o bote nele. Rasga as costas da camisa dele e deixa um arranhão sangrando no braço. Ele vira o corredor e dá de cara com o Toy Fred, também de olhos pretos, bloqueando o caminho. Sem saída, então, o Jeremy se joga dentro do duto de ventilação. Ele engatinha rápido, mas dá de cara com o Balloon Boy. Jeremy dá uma bicuda na cara do boneco, chuta ele pra fora e continua. Ele Toda versão que tiver reescrita de FNAF 2 tem que acabar com esse boneco. É lei. É lei. E é a lei. A lei é
chutarás cabeça de balão bosta. Não importa qual versão será refeita, balão bosta tome da cabeça. Dentro do escritório de segurança, e aqui vem a cena que seria mais icônica, mas que não teve no filme de FNAF. Ele vai jogar FNAF na vida real. Jeremy pega a máscara de Fred, que não tem elástico, o que significa que ele vai precisar segurar a máscara com as duas mãos, então ele não consegue usar as câmeras e se proteger ao mesmo tempo. Então, a cena fica ainda mais insana. Eu penso que seria uma cena bem dinâmica, e com vários cortes secos, rápidos, entre ele puxando o monitor, jogando em cima da mesa, enfiando a máscara no rosto enquanto os animatronics passam por ele. É uma tensão total e com cortes bem rápidos, mostrando o relógio passando o tempo. Bem no espírito de FNAF 2 mesmo, né? Bem caótico. Até que, às 4 da manhã, o Foxy aparece no corredor da frente. Jeremy tenta pegar a lanterna pra piscar, mas ela não liga. Ele abre ela e percebe que tá sem as pilhas, e que o Balloon Boy, que tá ali do lado da sala, roubou elas. Jeremy xinga o boneco e no desespero coloca a máscara do Fred, mas com o Foxy isso não funciona. O Foxy corre, entra na sala e pula no guarda. O Jeremy consegue desviar, mas o gancho do Foxy fica preso na perna dele. Ele consegue arrancar e sai correndo pelo corredor, mas ele tá mancando, sangrando e fugindo de todo mundo. A Mangle aparece de novo, puxando a outra metade da camisa dele. Ele chega no salão principal todo destruído e por um milagre, sendo todo segurado e rasgado pelos animatronics, o Jeremy consegue chegar até a porta, destrancar ela pra sair e ir embora. São 5 da manhã. Ele pega a bike e volta pra casa. Quando mesmo chega em casa, ele percebe que deixou a câmera na pizzaria junto com todas as provas. Então, ele se lembra que o fone... Manda! Manda! Ele foi só lá pra isso! O dia logo de manhã. Então, antes da Cid acordar, ele vai pro chuveiro de roupa e tudo, lavando o sangue e escondendo os cortes com uma blusa de manga longa e gola alta. E quando amanhece, ele mente pra Cid, dizendo que tem um turno extra e que vai ser rápido. Como ela tá sob efeito do remédio e meio aérea por causa da amnésia, ela acredita. Mas antes de ir pra pizzaria, ele passa numa delegacia e conta tudo. Os corpos, William, a sala escondida. O policial ouve e bate na caneta na mesa e diz que é uma história muito convincente, mas que ele precisa de provas. O Jeremy implora pra eles irem com ele de manhã buscar a câmera ou verificar os corpos por conta própria. Mas o problema é que ele tá na pior aparência possível. Ele tá com olheiras roxas, o cabelo em pé, pálido, suando frio e falando rápido demais. Os policiais trocam aquele olhar de quem acha que estão ouvindo mais um maluco da cidade e dispensam o Jeremy dizendo que vão fazer uma ronda. E, no fim, ninguém o ajuda. A cena então corta bruscamente pra pizzaria no meio-dia. O contraste é enorme. Isso aí é até canon com a lore. Os policiais do universo de FNAF, eles são os bocó. A polícia de FNAF é muito tonga. É muito tansa mesmo, né? Realmente eles são sem cérebro. Tudo tá claro, barulhento, cheio de confete, música feliz e crianças gritando no aniversário. Jeremy tá no meio do salão com o uniforme do turno do dia e uma cara de zumbi, como se não dormisse há dias. A luz forte quase machuca o olho dele. E quando chega a hora do parabéns, todas as crianças correm pro palco principal. E o salão fica meio vazio por um instante. Então, o Jeremy aproveita e sai rastejando pelas salas da confusão da noite passada. Ele entra no salão de festa secundário, joga a lanterna no chão e consegue ver sua câmera debaixo de um dos fliperamas. Ele pega a câmera e abraça ela como se fosse a salvação da vida dele. Mas quando levanta, a pressão dele cai. Ele tá tonto de sono, dor e estresse. E saindo da sala, ele entra numa outra, colorida e cheia de luzes, onde várias crianças pequenas estão sentadas no chão, olhando pra ele com uma cara de pavor. Jeremy não entende, mas olha pra câmera e abre a tampa traseira, e lá está a fita. Ele levanta a cabeça devagar e vê um funcionário da Fazbear desesperado olhando pra ele, as crianças assustadas, e tudo agora passa em câmera lenta. Atrás de todos, ele vê um homem com um terno roxo que tá o observando, como se estivesse esperando algo acontecer. Nesse exato segundo, o Jeremy escuta uma estática de rádio muito alta vindo de cima de sua cabeça. Então ele olha pro teto, a câmera corta pra visão da Mangle, pendurada de ponta cabeça. O visor dela tá bugado e pisca a palavra criminoso, e com reconhecimento facial travado exatamente na... Criminal! O mesmo arregala os olhos. Então... ela crava a mandíbula na parte frontal da cabeça dele e puxa. O sangue espirra na lente da câmera. O Jeremy cai no chão num baque surdo, soltando a câmera. A partir daí, a gente não vê mais ele. Só a perspectiva da câmera caída no chão de lado, gravando as pernas das pessoas correndo em pânico. O som vai ficando distorcido, abafado, como se estivesse debaixo d'água, até cortar pro preto absoluto. A cena corta de volta pelos dias atuais. O Jeremy mais velho tá deitado na cama do quarto, dormindo profundamente. Parece que eles conseguiram acalmar ele depois do surto com a foto. Cid
que é também mais velha e com um olhar cansado, tá na porta conversando com Henry. E é aqui que ela amarra tudo. Ela explica que o Jeremy sobreviveu, mas perdeu o lóbulo frontal naquele acidente de trabalho. Ela diz não lembrar direito do dia, e sim dos dias seguintes, em que teve que cuidar dele. E foi tudo muito difícil pra ela. O Henry suspira fundo, passa a mão no rosto sentindo uma culpa gigante por ter forçado aquilo tudo e deixado o Jeremy naquele estado de pânico, né, sem necessidade, e ele pede desculpas pra Sid. Ele baixa a cabeça e vai caminhando até a porta da frente. Ele acha que o mistério acabou ali. A única pessoa que sabia a verdade sobre 1987 tá com a mente destruída, e o segredo vai morrer com ele. Na hora em que o Henry coloca a mão na maçaneta pra ir embora, a Sid chama ele. Ele vira e a Sid parece confusa, forçando a memória. Ela diz que a foto do coelho amarelo mexeu com alguma coisa lá no fundo da mente dela, e que o coelho parece familiar. E ela lembra que quando Jeremy tomou a mordida, ele tava com uma câmera na mão. Então, ela vai até um quarto, abre o armário, puxa uma gaveta secreta do fundo e tira uma caixa de papelão empoeirada. Ela volta pra sala, entrega a caixa pro Henry e diz: ele dizia que era só um monte de tralha, mas talvez sirva pra você. O Henry abre a caixa e os olhos dele brilham. Dentro estão as fitas VHS gravadas pelo Jeremy, contando tudo que ele viu. Os relatórios, as anotações de código Morse, mapas da pizzaria, desenhos, vários recortes de jornal da época e junto disso a câmera do Jeremy suja de sangue seco. E dentro dela também tem outra fita. O Henry guarda tudo com cuidado, olha pra Sid e agradece com emoção e determinação. Ele sai da casa com a caixa debaixo do braço e a porta se fecha. Ele entra no carro, joga a caixa no banco do passageiro, coloca a mão no volante e liga o motor. A tela corta seco pra preto e sobem os créditos. Tudo feito por Gaspar. Tá, ele vai falar algumas outras coisas, mas vamos lá, deixa eu fazer umas críticas e também algumas coisas. Quando a gente tá fazendo isso, é assim, isso é 100% pro fandom, né? Todo o roteiro, todas as coisas, só 100% pra fanbase, né? Aí vão falar assim, ai, Cor, você é chato, você não para reclamar. Não, ó, deixa eu falar uma coisa. O vídeo dele tem 48 minutos. Tirando o começo, são 2 minutos e pouco, agora o final, ele tem, tecnicamente falando, uns 40 e poucos minutos. Do jeito que tá explicando e falando as coisas e contando, assim, não dá pra ter um filme de 1h45. Já é outro problema. O filme que tá sendo escrito aqui daria pra um episódio de série. Já é um bom começo, sendo bem honesto. Só que eu ia falar que dá pra colocar mais algumas cenas, algumas coisas de tensão. Eu acho que faria, pelo menos pra acrescentar melhor, daria pra colocar também as coisas das outras crianças, talvez. Daria pra colocar, por exemplo, até o Ralph, né? O cara que... O tal contratante que treina até os funcionários e tal, ele como um personagem falando mais coisas, falando assim, olha, eu sou o cara que vai te treinar, eu sou o cara que à noite eu vou ligar pra você, esse tipo de coisa. Sabe, algum outro tipo de personagem que representa a Fazbear poderia ser o Phone Guy, né? O tal do Ralph falando melhor coisas pra ele também, né? Que mais? Poderia ter melhor dizendo o tal do contratante, da onde tem esse tipo de coisa. Poderia ter alguns outros personagens pra dar um auxílio, principalmente pra família, ou algo assim do tipo. E realmente precisa esticar, porque quando a gente fala de um longa-metragem, ele tem que ter pelo menos 90 minutos. E realmente aqui de conteúdo, né, de grosso do negócio, tá certo que pode ser um bom resumo também, né? Mas a gente tem que pensar também em cenas mais úteis e cenas mais interessantes. Eu acho que poderia caber nesse meio tempo, já que é um remake do filme do FNAF 2, umas coisas melhores da Puppet. Eu acho que poderia ter colocado a cena da Puppet, por exemplo, como um outro pesadelo, ou algo assim do tipo, ou até como se fosse o começo do filme, e a parte que aparece mesmo, quem é o protagonista, ser o Jeremy e tudo mais, e o Henry indo, falando mais coisas. Eu acho que poderia casar também no meio do filme, para ter mais cenas do Henry e Emily. Também eu senti que faltou algumas coisas e detalhes da família Afton, que aí isso eu gostei no filme, do segundo filme. Tem algumas cenas que são bem legais de relacionamento do William com a Vanessa. Eu acho que poderia ter algumas coisas desse tipo também. O William Afton aparecer e ter mais explicações do Afton, ter mais coisas a respeito desse cara, o Ralph falar coisa desse cara, por exemplo, que é um cara, né, que trabalhou lá dentro, né? O que mais que poderia ter também? O próprio Henry e Emily,
né, e explicações do Harry e Emily do porquê que ele não tá em 87, mas aí pode ser uma conversa que volta pro presente e fala, olha, o que aconteceu com ele e tudo mais, e não sei o quê. Aí, daí, essa conversa do Harry e Emily com a esposa, né, com a tal da Sid. E aí, lembram das coisas da Puppet, lembra da filha dele, lembra do que aconteceu. Porque este minigame do Give the Cake to the Children, né, que é aquele Fredinho que vai querendo alimentar o bolo e do nada uma criança morre lá de fora, este minigame é a Charlie. E ele tá no FNAF 2. Então poderia ser colocado esse tipo de coisa também pra vincular uma parada a outra, justamente das memórias que o Henry começa a falar, né? E aí pode vincular uma coisa a outra, né? Nessa mesma parte que ele tá lembrando, o Jeremy tá lá com aquela coisa e volta pro olho dele, e lá dentro da memória dele, ele tá falando com a Puppet lá na época em 87, e aí tem justamente o Give the Cake to the Children e tudo mais, aí casa uma coisa com a outra aí. Olha, saca, o subtexto, os minigames e tal, não sei o quê. O que mais que eu adicionaria, por exemplo? Tem também o Foxy Go Go Go, explicar melhor, né? O Phone Guy, perdão, Phone Guy não, o Purple Guy, errei os bichos. O Purple Guy, como é que ele gosta, o que tá acontecendo com as crianças mortas e o Fox ter visto primeiro. Aí pode dar o contexto de aparecer o Withered Fox e tal na cena. O que mais que poderia ter também? Que é outro minigame importante. O Save Them, ele até utilizou, que é bem importante também. O Give Gifts e Give Life. Dá um pouco mais de contexto como que a Puppet ativou essa galera, mostrando que ela é quem tá puxando as cordas e ativando eles, mesmo eles já tendo crianças possuindo lá dentro, né? Quem ativa é a Puppet, mostra e tudo mais no filme pro próprio Jeremy, conforme ele explora lá mais relacionamentos disso da Puppet, de como ela tá fazendo, como que ela funciona nesse universo e de como ela reativou. Fora todas as memórias que ela teve, né, na pizzaria e das coisas que aconteceram na pizzaria, de que ela lembra, de que ela está lá e de que ela tá fazendo as coisas também e de que, de uma certa forma, ele também teria que tocar essa caixa de música. Se você quis puxar pra gameplay, ele tem que ficar puxando a caixa de música toda hora, né? A caixa de música é só utilizada uma parte, depois meio que você escondeu ela do roteiro, tipo, que a galera vai perguntar, pô, e a Puppet não vai ficar aparecendo mais não? O foco não pode ser só o Jeremy, porque o FNAF 2 tem muitas outras coisas. Mas pontos positivos pra você. Você tirou a Abby, você tirou a papagaiada das memórias da Vanessa, porque, ai meu Deus do céu, por mais que seja muito bom, dá pra ser colocado de outra forma. Por mais que são partes boas, eu acho que dá pra transportar isso até relembrando pelo próprio Henry e Emily, talvez. Ou se não, né, se pôr ela pra uma continuação depois, ela com o Henry e algo assim do tipo, né? O que mais? Toda aquela papagaiada de escola, ai, de não sei o quê, que, ai, ela conheceu os animatrônicos, e tem projeto de escola, e tem esse professor, e não sei o quê, e leva a Toitica lá, faz fest também, corta toda essa papagaiada. Pô, o mais legal é a pizzaria. Ai, Cor, mas aí como é que fica? Os youtubers aparecem todo lá. Bota eles dentro da pizzaria, meu Deus do céu. A pizzaria serve pra isso. A pizzaria serve pra ter o bagulho acontecendo lá. Pra que pôr de novo? E fora que tem um problema, o filme do FNAF 1, ele já apresentou essas coisas. O filme do FNAF 2, ele meio que faz a mesma coisa de novo. E é isso que a galera não gostou também. Pô, é de novo, lá vai a criança, traz os animatrônicos de novo. Ai, não sei o quê. Ah, putaria, viu? Enfim, vamos ver o final aqui, mas pontos excelentes eu acho que tem, né, uma profundidade maior a respeito do Jeremy, a respeito da relação dele com o William Afton, que seria muito bom também explorar e colocar mais coisas. Nessa questão aqui, eu gostei da versão do Gaspar, gostei, mas novamente eu tenho essas ressalvas, vamos terminar de ver aqui. Calma, não sai do vídeo ainda. Se você acompanhou essa história até aqui, você viu que o que a gente construiu é bem diferente do que foi originalmente pros cinemas. E agora eu vou te explicar porque, na minha visão, esse roteiro é muito melhor que o do filme original. Primeiro eu queria destacar que eu claramente adaptei um pouco da história do FNAF 2, tipo, por exemplo, o William executar as crianças no meio da semana, mas é uma adaptação pequena, né? Não é um novo universo cinematográfico como o filme original. Mas é bom dizer que esse filme aqui é de fato útil pra história de FNAF, porque ele aborda um tema que ficou como um furo na lore até hoje, que é a morrida de 87, né? É um evento ali que ninguém fala com muita certeza, assim, a gente meio que aprofundou tudo o que aconteceu nesse evento, que inclusive foi o principal... Nossa, e o filme do FNAF 2 não tem nem menção disso, não deu nem água. ...responsável pelo fechamento da pizzaria dos Toys, e além disso, o roteiro também dá uma breve explicada ali em como o Henry descobriu os crimes de William de forma
forma bem mais direta e mostrando o que ele tava fazendo nesse grande intervalo em que ele simplesmente desaparece da história. Outro fato é que o filme era uma oportunidade gigante pro Scott explicando coisas que ficaram abertas nos jogos clássicos. Dava pra ter resolvido muita ponta solta sem precisar fazer uma prequel ou inventar muita coisa. Enfim, eu quero falar algumas outras coisas, como por exemplo, do Golden Freddy. Ele apareceria no filme, mas como algo secreto. Eu imagino que ele estaria tipo no fundo, jogando uma cena na sua pose clássica, ou frequentemente escondido, assim também como o Shadow Bonnie. Eu também colocaria o Shadow Bonnie, porque tem muitas teorias que o Jeremy se sentia observado e seria o Shadow Bonnie, né, que ficava observando ele, seguindo ele. Então eu daria um jeito de adicionar ele ali no fundo, mais ou menos, mas como um easter egg mesmo. A ideia é manter exatamente esse mistério que os personagens sempre tiveram. O filme original também faz muitas referências aos livros do que aos minigames dos jogos, o que pra mim não faz muito sentido, é uma escolha criativa meio estranha, já que tem muito mais gente na comunidade que jogou os jogos do que leu os livros, e por isso fazer referências aos minigames, como eu fiz aqui, é uma escolha criativa, eu acho que é muito melhor pros fãs. E concordo. você também pode estar se perguntando por que não teve a cena dos Springlocks, e é porque a cena no filme original é horrível e sem peso nenhum. Minha ideia seria trabalhar muito mais a vilania do William, fazendo ele ser o vilão em diversas histórias separadas antes. O plano então seria investir em uma série ou um filme mais direto da família Afton, depois de fazer vários filmes de histórias diferentes no universo de FNAF, com ele sendo o principal antagonista, para que a morte dele finalmente tenha o peso que merece no mundo cinematográfico. Enfim, agora é com vocês. Eu queria muito saber a opinião de vocês sobre isso, possíveis ideias de filmes também, até porque a história de FNAF é algo com muitas oportunidades. Então, eu também queria agradecer você por ter assistido até aqui e tchau. Ah, muito bom. Assim, é bem melhor que o outro vídeo, de verdade. Bem melhor, bem melhor. Aí tá aqui, ó, a galera tá gostando, continue hypando. Ah, eu realmente gostei das ideias dele. Tem umas ideias bem legais, tem umas ideias bem bacanas. E de verdade, eu acho que é bem melhor e tem umas ideias bem melhores do que as ideias que foram colocadas no segundo filme. Não que o segundo filme oficialmente tem ideias ruins, mas eu acho que ele tem muitas coisas que enchem linguiça e eles fazem algumas coisas... Ele tem umas decisões meio merda. A verdade é essa. Eles têm umas decisões meio merda. E umas decisões que eu não gosto que enchem uma linguiça enorme, assim, tá ligado? E aí, quando realmente tem que explicar algumas coisas, ele faz muito rápido. Ou os personagens estão interpretando que nem a bunda. Eu não aguento a interpretação de Josh Hutcherson. Perdão, eu não aguento mais esse cara. Pra mim, beleza. É um Mike Schmidt, tal, não sei o quê, mas não tem Mike Schmidt no FNAF 2, meu Deus do céu. Esquece esse cara, parte pra outra história. Vai catar coquinho. Ele já falou que ele ia embora, que não ia ter nada. Aí bota o cara de novo, vamos fazer, porque eu não aguento esse cara. Nossa, mano, nos Jogos Vorazes, aí eu falei, não, beleza, no primeiro filme tá até legal, ele tá interpretando até que ok, né? Por mais que a interpretação pareça ele mesmo cansado. E aí agora, mano do céu, velho. Eu fiquei um ranço, porque, mano, o cara parece que não tá com vontade nenhuma de fazer. Eu vi o filme várias vezes. E aí, putz, mano, puta merda, eu fico... Nossa, e eu não tanco a Vanessa. A Vanessa, ela parece o plot do bagulho do clichê de... Ai, eu tenho um problema, preciso explicar pra você. Olha o que eu sei aqui, mas eu não te falei antes. Vai pro inferno! Go to hell! To hell! Vá... Nossa, meu Deus do céu, ela é uma boa atriz, mas salá miséria. Como pode ela ter virado sei lá, um plot device. Ela é um plot device com perna. Mano do céu, cara. Pelo amor de Deus. E aí o problema é, personagens que só tem uma função... E novamente, eu senti que o Josh Hutcherson, ele só tá no filme existindo. Ele, os negócios, os problemas, novamente, que parece que já tinham sido resolvidos no primeiro filme, voltam. Tipo, então não resolveu nada. Então pra que aconteceu isso do primeiro filme? As pessoas não aprendem nada. Continua sempre nas mesmas coisas. Sempre fazendo as mesmas palhaçadas. Meu Deus do céu, eu vou enlouquecer. Enfim, pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu gostei, continuo ainda falando, pô, eu achei legal, ver com a galera foi da hora. O segundo filme do FNAF é, assim, com muitas referências, com muita coisa. A pizzaria é muito bem feita, os animatrônicos são muito bem feitos. Tem coisas de partes, tem algumas cenas que são muito legais, eu não tô tirando o mérito disso, mas tem umas coisas que falam, mano, o Scott Calton tá focando numa parada que eu não consigo entender, velho. Tipo, tanta coisa que daria pra botar, pra explicar, aí eu não consigo entender porque ele toma as decisões de... Não, eu vou fazer novos personagens pra explicar novas coisas dos problemas que eu mesmo criei no universo agora do filme. E aí, eu tenho umas coisas que eu tava olhando pra tela e falo, mano, tanta coisa que dá pro cara pôr, que aqui o Gaspar eu gostei muito das ideias, muito bem, muito melhor. E fecha o ciclo do Jeremy também.
Enfim, é isso. Comentem aí o que vocês acham. Novamente, vocês maluquinhos, não vão xingar ele, pelo amor de Deus. Esse aqui tá um vídeo muito melhor. Gostei, deixa aí, se inscreve, vão no canal dele, vão dar uma força pra ele. Entreguem amor, carinho e coisas boas para ele fazer mais vídeos assim. E é isso aí. Muito obrigado, tamo junto e até a próxima.